Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero então voltar a falar de Byung-Chul Han. Eu quero mais uma vez falar do seu livro O Aroma do Tempo, um ensaio sobre a arte de demorar-se, tá bom? Então vamos lá, vamos lembrar que Byung-Chul Han é um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive desde a juventude na Alemanha. Ele é um filósofo que aborda questões relacionadas ao mundo contemporâneo e no caso aqui ele está tratando a questão do tempo ou da temporalidade, como é que se experiencia o tempo, quais as alterações na forma das pessoas experimentarem o tempo. No caso, o livro chamado O Aroma do Tempo, um ensaio sobre a arte de demorar-se, foi publicado em 2009 na Alemanha e em 2015 foi traduzido para o espanhol, que é a tradução com a qual eu estou trabalhando aqui. Eu sei que existe uma edição portuguesa, né? Literalmente portuguesa, né? Uma tradução para a língua portuguesa, português de Portugal, né? É uma edição que não é fácil de achar aqui no Brasil e é bastante cara. Então eu estou usando por essa razão e também pelo fato de que em espanhol eu também tenho uma edição digital e eu tenho preferido já faz uns 2-3 anos que eu tenho sempre preferido usar livros digitais, né? Minha biblioteca física está bastante reduzida na atualidade e a digital está bastante ampla, ok? Eu vou trabalhar hoje com o oitavo, pelo menos vou pensar algumas ideias do oitavo capítulo, que tem como título Relógio Aromático, um breve excurso pela China Antiga, né? Então, bom, vamos lembrar aqui, essa é uma questão que eu já abordei em outros vídeos, né, à medida que eu venho trabalhando o conteúdo deste livro, e ele faz uma associação entre aroma e tempo, né? A ideia de que o tempo tem um aroma. Então ele só está aqui explorando mais uma metáfora, mais uma ideia, mais um tijolo, né, nessa construção filosófica que ele está utilizando. E aqui no caso ele está falando então de um relógio chinês de incenso. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Ele diz assim: na China se usou um relógio de incenso chamado selo de aroma, né? Ele está traduzindo a expressão em chinês aqui, não faz muita diferença eu ficar lendo a transliteração do chinês, porque eu não entendo nada de chinês, tá bom? Até os finais, né, até fins do século XIX. Os europeus, até meados do século XX, acreditavam que se tratava de um incensário. Pelo visto, a possibilidade de medir o tempo com incenso resultava a eles uma coisa completamente estranha. E quem sabe também a ideia de que o tempo pudesse adotar a forma de um aroma, né? Então é legal isso, né? Porque vamos lá, nós temos um homem asiático vivendo no mundo ocidental, na Europa, né? E ele está dizendo que os europeus estranham a ideia de que o tempo possa estar associado ao aroma, ou no caso aqui, acham estranha a ideia de que pudesse existir um relógio aromático, quer dizer, um relógio que era chamado de incensário, né? Ele não dá muitos detalhes sobre esse relógio, como ele funcionava, né? De qualquer forma, o que vale aqui é a metáfora da associação entre tempo e aroma, né? E eu acho que isso é legal, né? O que está acontecendo com o mundo digital é que a temporalidade vai perdendo o aroma, né? Então, o aroma como uma coisa que é exalada lentamente e que só pode ser percebida pelas pessoas que param, que contemplam, né? que estão sensíveis a esse aroma, né? Ainda esta semana eu estava dando aula na universidade, né? Numa das noites desta semana, e eu estava subindo a escadaria, né? Estava no intervalo de aula, estava subindo a escadaria para voltar para o segundo tempo de aula, e a hora que eu estava subindo a escadaria eu parei no meio da escada, porque uma das plantas exalava um aroma muito agradável, e eu parei, eu fiquei olhando, eu não consegui identificar qual era a planta, né? Para quem não sabe,
Universidade Estadual de Londrina fica numa propriedade rural gigante, né, com muitas árvores, com muitas plantas, né, com uma fazenda escola, né, então a gente está no meio do verde, numa região que já é muito bonita, né, por si só é bonita, mesmo a parte urbana é bonita, bastante arborizada, e eu então fui surpreendido pelo aroma, né, pelo aroma de alguma planta que estava sendo exalada, e eu parei porque eu percebi esse aroma e eu fiquei ali procurando, né? Eu senti o cheiro e, enfim, eu não achei, mas eu fiquei exalando esse cheiro, né? Então vamos lembrar que o cheiro, por exemplo, faz a gente associar memórias, né? Faz a gente trazer à mente lembranças de coisas que aconteceram, né? Especialmente eu sou uma pessoa bastante sensível aos aromas, tanto os agradáveis como os desagradáveis, né? Eu já devo ter contado várias histórias dessa associação, mas eu me lembro, por exemplo, de ter viajado celebrando uma data importante da minha vida e eu comprei e usei pela primeira vez um perfume e que isso já faz muitos anos e até hoje quando eu uso, inclusive estou usando agora neste momento, esse perfume eu relaciono a essa experiência que já ficou 5, 6 anos para trás, né? Então o aroma permite a gente fazer essas conexões entre o tempo presente e o tempo passado e acho que é essa metáfora que ele está querendo explorar aqui, né? A gente vai vendo em alguns outros trechos, né, algumas frases onde ele vai dizer assim, ó, o incenso como meio, né, como maneira de medir o tempo se distingue em muitos aspectos de outros, como é o caso, por exemplo, da água ou da areia, né? Então, enfim, nós temos outros aspectos da natureza, mas que não produzem o mesmo efeito no sentido de fazer essa associação entre presente e passado, que parece que aqui o que interessa para o Byung-Chul Han é isso, né? Eles não têm, esses outros elementos da natureza não têm a mesma maneira, né, ou a mesma força de produzir essa associação, que é o caso, por exemplo, do aroma, né? Ele diz assim, isso porque o aroma enche o espaço, né, o incenso no caso, enche o espaço com aroma, por exemplo, de cedro e de pinho, né? O aroma do espaço acalma e libera e torna livre o poeta, né? A cinza tampouco remete a esse caráter transitório, né? Então ele está dizendo que nem mesmo a cinza tem tanta eficácia, né, como o aroma. No caso aqui ele está invocando a imagem de um aroma de cedro, né? Não sei se vocês conhecem a madeira, cedro bom, uma coisa que eu faço bastante em casa é usar aroma, né? Esses aparelhos elétricos que você põe as gotinhas e ele vai liberando lentamente aromas, né? E eu tenho o aroma de cedro, né? Ele, no meu caso aqui, ele me permite fazer uma associação com terra, né? Aquele cheiro de umidade quando começa a chover, e isso permite que eu faça associações com a minha infância, porque a minha infância eu morei numa região de rua de terra, muito arborizada, com muita mata por perto, né? Então eu convivi bastante com essa ideia de andar descalço, de pisar na terra, de sentir o cheiro da chuva, da terra, de sentir o cheiro das plantas. E isso tudo para mim permite fazer, né? Me induz a minha memória a essa associação entre o tempo do passado, né? No meu caso, a minha infância já ficou há muito tempo para trás, né? Não é uma coisa tão recente, né? Estou já chegando perto dos 60 anos de idade, então a minha infância é uma coisa bastante distante, né? O aroma da tarde segue a fragrância do anoitecer, né? Isso é interessante. Qual é o aroma da tarde, né? Qual é o aroma do anoitecer? É claro que nem a tarde nem a noite por si só possuem aromas, mas vamos pensar aqui que se você mora num lugar, por exemplo, em que no início da noite
uma planta como a dama da noite começa a exalar algum odor, então você passa a associar o anoitecer com o aroma, por exemplo, de uma planta, né, de uma flor chamada dama da noite, porque exatamente exala o seu cheiro ao anoitecer, né? Então essas associações, elas não são naturais, são associações culturais. Claro que os aromas vêm da natureza, mas no caso aqui que ele está citando, pelo menos são aromas que vêm da natureza, mas essa associação não é natural. É necessário que você tenha a experiência de ter passado uma tarde num determinado local e no período da tarde você entrou em contato com tal ou qual aroma, né? E aí ele continua a citação: e à noite desprende o seu próprio aroma, né? Estes aromas do tempo não são narrativos, mas contemplativos. Não se dividem em uma sucessão, mas mais que isso, né, eles descansam em si mesmos, né? Então, o aroma da noite. Qual é o aroma da noite, né? Se você estiver num local extremamente quente durante o dia e que nessa transição da tarde para a noite você começa a experimentar um frescor, uma brisa, não sei, eu por exemplo moro muito perto de um lago bem grande que é uma região toda arborizada, e a gente sente sempre ao anoitecer uma brisa bastante agradável que sopra na direção do lago para cá, né? Então essa brisa tem cheiro de natureza, tem cheiro de terra, tem ao mesmo tempo, permite fazer associações entre prazer, alegria, né? A alegria de receber esse aroma. Muito bem, depois ele vai falar então de tempo bom, e ele diz assim, ó: qualquer espírito que se esvazie daquilo que é inútil tem acesso a um tempo bom, né? Então, se você tiver a capacidade de se dedicar àquilo que, entre aspas, é inútil, né? Ele está colocando exatamente a expressão entre aspas, porque na verdade aquilo que é chamado de inútil é para Byung-Chul Han aquilo que de fato é útil, né? Então ele não segue a lógica do capitalismo, né? De que a utilidade é ser produtivo, né? É útil quem produz. Ele está dizendo que é exatamente o contrário, né? Que a gente precisa descobrir ou redescobrir o ócio, a contemplação, a tranquilidade, a meditação, né? Então, quem consegue se dedicar às coisas, entre aspas, inúteis, consegue ter então um acesso a um tempo bom. O que é um tempo bom, né? Muita gente acha que um tempo bom é um tempo em que elas trabalham exaustivamente, né? Para mim, um tempo bom é um tempo em que eu posso me dedicar às coisas que me dão prazer. E claro, meu trabalho gera, né? No meu caso específico, meu trabalho gera uma certa quantidade de prazer. Então eu gosto de trabalhar, mas eu gosto também de, por exemplo, ficar em casa para poder ficar com os meus gatos, por exemplo. Eu adoro estar com os meus gatos, né? Então esse tempo em que eu não trabalho, esse tempo inútil, né? Em que eu posso me dedicar aos gatos, é um tempo muito prazeroso para mim, né? Ou, como acontece com uma certa frequência, estou ao computador digitando, escrevendo, pensando, preparando aula, organizando alguma coisa, e de repente, principalmente o meu gato amarelo, que se chama Michel Foucault, começa a arranhar a cadeira onde eu estou sentado. Então eu percebo que é um momento em que eu preciso parar, né? Ou a minha gatinha cinza que sobe na mesa e começa a andar por cima do computador, às vezes deita no teclado e interrompe esse tempo de trabalho, né? Então eu vejo isso como um bom sinal, né? Uma grande oportunidade para poder desfrutar desse tempo com os gatos. Então ele diz: esvaziar o espírito, libertar o espírito dos desejos, dar profundidade ao tempo. E esta última vincula cada ponto temporal com o ser na sua totalidade, com o seu aroma imperecível. O desejo faz com que o tempo seja radicalmente efêmero, empurrando o espírito adiante,
quando se para em repouso, quando se recolhe, quando a gente se recolhe em si mesmo, aparece o tempo bom, né? Então, o que está implícito aqui? Está implícito uma crítica à aceleração do sistema capitalista, em que as pessoas são empurradas para frente, né? Para fazer coisas, para se preocupar com o que ainda não aconteceu, para se preocupar com a produção, para se preocupar com o trabalho. Ele está dizendo que há uma experiência em que a gente desacelera, né? Em que a gente para meditar, para refletir, uma experiência que ele está caracterizando como uma experiência aromática. E essa experiência permite que a gente possa, essa experiência de parar, de meditar, de pensar, de se dedicar àquilo que é inútil, nos coloca diante de uma experiência de um tempo bom, né? Um tempo de prazer, um tempo de alegria, né? Então, o tempo da utilidade do capitalismo, do trabalho, do excesso principalmente de trabalho, é um tempo que joga a gente para o futuro. O tempo bom é o tempo em que a gente para, em que a gente congela o tempo, em que a gente não tem pressa e pode se dedicar com calma às coisas que de fato são importantes e valorosas para cada um de nós. Eu acho que as ideias mais importantes, no meu modo de ver, estão aqui estampadas e pontuadas aqui. E espero com isso possa ter ajudado vocês a compreenderem um pouco melhor mais um capítulo desse livro lindíssimo de Byung-Chul Han. Tá bom? A gente se encontra num próximo vídeo. Um abraço e até lá!